faça calor ou frio, é comum encontrarmos moradores de rua com cobertores, plásticos ou papelões, como se quisessem esconder seus fracassos, fraquezas e vergonha. Olá, qual é o seu nome? Efraim, Efraim, há quanto tempo que você mora nas ruas? 15 anos. 15 anos. Qual foi o momento mais difícil para o senhor? Cara, meu irmão me abandonou. As lágrimas interrompem a entrevista. Ele não quer mais continuar. Viver nessa situação não é uma particularidade de pessoas que moram nas ruas. A exemplo agora do Efraim, que mal conseguiu falar com a gente por conta da emoção. A vergonha faz parte da vida também de quem às vezes está escondido dentro da própria casa. Desde pequeno, na verdade, a gente teve uma situação de vivência de miséria muito extrema na nossa vida. Eu morava num bairro bem pobre lá da nossa cidade. Meu pai trabalhava no lixão desse bairro, da cidade, lá onde os caminhões do lixo despejavam lá os descartes. E a situação era bem vexatória, humilhante para nós, né? Porque a gente acabava muitas das vezes até mesmo comendo descartes do que ia pro lixo. Tipo assim, vigilância sanitária passava na padaria, nos mercados, recolhia as carnes, os pães, os bolos que até então não prestavam, fora da validade, coisas do tipo. E esses alimentos que iriam para o lixo acabavam parando na nossa mesa. Mas no lugar da vergonha, a aliança eterna com Deus proporciona dupla honra. Eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida, porque a mudança já começou dentro de mim. Primeiramente, tirando os complexos. Eu achava que não ia conseguir nunca vencer na vida, de alguma forma ou de outra, por causa daqueles pensamentos todos, pela situação de miséria. E aquilo ali tudo foi sendo eliminado aos poucos. Tipo assim, na verdade, Deus transformou a minha cabeça ali, né, quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi algo que, como eu falei, um divisor de águas, mudou dentro de mim. E eu abri o escritório de contabilidade na época e comecei aos poucos ali. E ali já começou as coisas a mudarem também na questão financeira, econômica, né? Algum tempo depois a gente acabou conseguindo comprar nosso apartamento, já saímos do aluguel, conseguimos comprar nosso carro. E de lá para cá, bispo, de fé em fé, campanha em campanha, sempre na fé, que eu acho que isso é o primordial, a gente tem que estar sempre na fé. Deus foi honrando e abençoando. Hoje, graças a Deus, para quem na época estava desempregado, para quem passou aquela dificuldade toda, hoje eu tenho do bom e do melhor, posso frequentar os melhores restaurantes. A gente fez viagens para o exterior diversas vezes, acabamos de voltar de uma agora, já visitamos a Disney 3 vezes, Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, vários lugares do Brasil e do mundo, assim, a gente já visitou, já teve essa oportunidade. Eu tenho meu apartamento, temos um outro apartamento de investimento, tenho um carro que eu dei para ela essa semana. Ainda que eu tente fazer algo para te ajudar, se você não ouve a voz de Deus, porque quando eu estou pregando aqui, Ele está falando com você sobre mudança de vida, sobre subir no altar, sobre acender o fogo novamente, sair da mornidão, sair do comodismo. O Espírito Santo fala. É essa voz que você tem que tomar uma decisão e ouvir. Para dar um basta em todas as humilhações que porventura você esteja enfrentando, venha nesta segunda-feira participar da maior palestra de prosperidade do mundo. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa sexta-feira. Está chegando aí o final de semana, hoje dia de libertação em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Daqui a pouco aí você pode estar conosco passando aí pelo corredor dos 70 hoje, o corredor iluminado, abençoado. Meio-dia vai estar o Bispo Jean, às 15 horas Pastor Jonathan, às 19 horas volta o Bispo Jean, hoje sexta-feira. Eu quero começar esse programa, eu quero passar para você que está me assistindo agora esse desejo, essa vontade imensa de abençoar a sua vida. Aonde você está me assistindo agora, aonde você esteja, entenda uma coisa, Deus é grande, não há situação complicada ou difícil demais para Ele. Ele pode mudar a sua história, a sua vida, através da fé. Segunda-feira agora será a entrada triunfal da Arca da Aliança.
Por isso que nós estamos aqui agitados, já vivendo esse momento. A arca está sendo consagrada lá na nossa entrada do nosso templo maior, está lá agora sendo consagrada, sendo abençoada. As pessoas estão orando, a palavra de Deus está dentro dela. E eu quero que você saia da sua casa, do seu local de trabalho, em cima de uma palavra. Essa palavra aqui, olha, eu vou pedir para colocar aqui, que é isso aqui que vai se cumprir na sua vida. Eu não sei se tem aquele outro versículo, mas se não tem, deixa esse mesmo. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. 1 Crônicas 13, versículo 14. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom e abençoou a casa dele, abençoou tudo, abençoou a família dele. E eu quero que esses 3 meses finais do ano sejam os meses mais abençoados da nossa vida. Eu quero que você esteja aqui, meu amigo e minha amiga, e vamos determinar isso. Deus não pode fazer mais nada na vida de Obed-edom, já morreu. Quem desce à sepultura não pode glorificar a Deus. Agora Ele pode fazer na minha vida e na sua vida, se tão somente você crê. E Ele faz. Os testemunhos é a prova disso. Seu Francisco, como que aconteceu do senhor chegar aqui segunda-feira, aliança, pacto com Deus? Foi assim, pastor, a primeira vez que comecei a vir na segunda, né, que eu não vinha. Aí eu estava vindo no programa da rádio e eu escutei e eu estava precisando naquele dia. E já naquele dia, faz uns 3 anos atrás, Deus honrou bastante, graças a Deus. Foi assim, um negócio, tudo bem diferente no meu trabalho, coloquei minhas dívidas tudo em ordem, não devo nada para ninguém mais. O senhor estava devendo? Estava devendo bastante. Estava angustiado com a situação, problema. E eu até saí de casa, que eu moro em Santa Marta, estava vindo sem direção, assim. Aí eu estava vindo e escutando o rádio no carro, eu cheguei até meio atrasado, estava passando no corredor. E eu entrei no corredor e Deus, aquele dia, me deu a resposta. Então, naquele dia, daí eu continuei, né? Mas eu não fui fiel com Deus 100%. Eu não sabia ter aquela história de colocar, eu era primeiro e Deus era segundo. Então, eu fazia as coisas todas para Deus depois. Então, a minha vida caiu de novo. E a partir do dia que eu tomei a decisão de Deus em primeiro, em tudo. Pastor, Deus tem honrado assim, sabe todas as coisas. Eu trabalho sem esquentar a cabeça, pago meus compromissos tudo em ordem. Todas as coisas assim, anda diferente, aquela paz que Deus te dá, você vai na certeza, sabe? E fluindo, não falta, sabe? Sabe, você tem tanto, precisa de tanto, Deus apresenta mais. Então, isso nunca aconteceu na minha vida. E aquela segurança, então, eu falo para a pessoa que não acredita, assim, na reunião da segunda-feira, faça um propósito, seja verdadeiro com Deus. Primeiro, verdadeiro. Não é ora sim, ora não, é verdadeiro 100%. Que Deus não deixa você sofrer, não deixa você passar vergonha nenhuma. Porque a vergonha não vem de Deus, porque Deus, Ele quer você inteiramente para Ele. E foi o que eu fiz. A partir do dia que eu tomei essa decisão, fechei contratos maravilhosos, pessoas, Deus apresentou as empresas de fora para me prestar serviço, que eu não tinha empresas grandes, empresas boas, que, sabe, pessoas assim, um respeito comigo, na minha vida profissional diferente, que eu não tinha esse respeito. Deus transformou, viu, pastor? E eu creio, sabe o quê? Que é assim, você tem que plantar, você tem que preparar, que nem o pastor falou hoje mesmo, a base, quem que é a tua base? Deus. Primeira coisa, a tua base tem que ser Deus. Venha o que vier, a tua base tem que ser Deus. A partir de tu colocar isso aí, muda assim, né? Amém, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz, sabe, pastor? Deixa eu falar aqui com essa pessoa que está, tanto você que está me assistindo, como você que está ouvindo a rádio, como um dia o seu Francisco estava ouvindo. Ele estava acompanhando como você está agora e tomou uma decisão. Ele veio buscar, conseguiu pagar as dívidas, conseguiu colocar a empresa em ordem, e é isso que vai acontecer com você também. Nós vamos entregar nas suas mãos essa aliança e você vai obedecer. Você ouviu e prestou atenção nas palavras. A partir do momento em que ele colocou Deus acima de tudo e foi verdadeiro, Deus mudou a vida dele, mudou a dele e vai mudar a sua também. Que Deus te abençoe, tanto eu como ele te aguardamos aqui.
Qual é o seu nome? Aline. Aline, qual o resultado obtido através de um pacto com Deus? Então, pastor, eu comecei no congresso ano passado. Eu trabalho na área da beleza. Eu tinha o meu espaço dentro da minha casa. Depois de um tempo, eu não vinha, né? Não conseguia prosperar, estava tudo amarrado. De repente, eu peguei firme. De uma hora para outra, assim, eu comecei a fazer cursos, workshops, sem condição nenhuma, pastor. Eu acho que foi mais do que 10 ano passado. E para fechar literalmente com chave de ouro o ano, eu consegui o meu espaço. Hoje eu estou numa sala comercial, estou com uma clientela muito boa e estou prosperando. Quer dizer, você não tinha condições, humanamente falando, de chegar onde chegou. Começou na sua casa e não via, humanamente falando, perspectiva, a não ser através da fé quando começou a vir segunda-feira. Exatamente. Quem me conhece, assim, de perto, sabe que eu não tinha condições nenhuma de fazer um curso, de fazer um workshop, de pagar o aluguel que eu estou pagando hoje da sala. Deus colocou pessoas, colocou situações, e hoje eu estou com o meu espaço lindo, maravilhoso e prosperando, pastor. Nem vou perguntar se está feliz, né? Muito, muito. É guerra, é luta, mas estou firme e forte. Vale a pena fazer um pacto com Deus e perseverar nesse pacto, né? Com certeza. Eu acho que a palavra que tem que sumir da nossa mente é desistir. Que Deus abençoe, muito mais vai vir. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Seu nome? Marcelo. Qual foi a vitória que fez aliança com Deus, Marcelo? Bispo, é muito importante a gente crer naquilo que a gente ouve, naquilo que o altar nos diz. E algumas segundas-feiras, mais de uma, o Senhor pediu para que levantasse aquelas pessoas que estivessem em causa na justiça. Eu sou advogado e corretor de imóveis e eu realizei uma venda e o processo foi todo realizado normalmente e o cliente se negou a pagar essa comissão, essa corretagem. E aí eu busquei o meu direito na justiça e eu tive de ganhar 2 vezes essa causa para poder receber. Recebeu? Recebi hoje, saiu hoje. E não casualmente, porque foi às segundas-feiras que o Senhor disse, levanta você que tem uma causa na justiça. E eu levantava e agia a minha fé, e hoje Deus respondeu. Hoje de manhã entrou o crédito na conta. Graças a Deus, Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Maria José. Conta para as pessoas aí, Maria José, o que Deus fez na vida da senhora. Não, Deus fez muita coisa, pastor. Depois que eu comecei, antes de eu ter Jesus, né, a vida era difícil, eu tinha emprego, 2 empregos não dava para nada, nem para pagar as contas, né? E depois fui ficando de bicos, né? Morava de aluguel, depois fui passar a morar de favor, né? Com a minha irmã. E depois disso, eu conheci a igreja através de um testemunho que uma senhora estava dando na rádio, né? E a partir daí eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, se o Senhor é esse Deus que abençoa essa mulher, o Senhor vai me abençoar. Né? Fez um pacto com Deus. Pacto com Deus, né? E a partir daí as portas foram se abrindo. No outro dia seguinte eu já estava com emprego na porta. E hoje? Hoje eu estou abençoada, hoje eu trabalho de corretora, sou autônoma, né? E Deus tem me honrado bastante. Esse ano eu fiz vendas que há 15 anos eu não consegui fechar. O lucro desse ano valeu por todos os anos atrás. Que isso? Esse ano valeu por 15? Por 15, né? E de janeiro para cá, tá? E está a bênção mais chegando. E vai arrebentar muito mais. Amém. Que Deus te abençoe. 30 de setembro. Um dia de poder para a sua vida. Para que os 3 últimos meses de 2024 sejam de bênçãos sem medida. Realizada uma única vez no ano, esta cerimônia de fé tem impactado a vida de milhares de pessoas, trazendo respostas e transformando histórias de fracasso em testemunhos de superação, para a glória de Deus. 2 semanas atrás eu fechei uma venda de 760 mil. Agora, em 7 dias, eu fechei uma outra venda também grande, mas sempre na fé. Colocando a vida na palavra de Deus, num altar e obedecendo. Eu vinha aqui, pegava o propósito, eu fazia o propósito. Não vinha aqui e colocava num altar só simplesmente algo material, mas eu colocava a minha vida. Era 3 horas da manhã, joelho dobrado todos os dias. Foi as 2 piores semanas de sono da minha vida.
mas com resultado para glorificar a Deus. E a gente trabalha com casas de aluguel de temporada. E aí eu vim cada segunda-feira, eu ia lá no norte da ilha, dobrava o joelho dentro da casa e falava: eu não aceito essa casa ficar fechada no inverno, porque a gente investiu para a casa ficar fechada. As 3 semanas eu vim aqui na segunda e na quinta-feira eu ia lá. E aí no sábado eu fechei um contrato nessa casa até novembro, 1º de novembro, e aí depois volta para a temporada. Meu esposo me presenteou com uma caminhoneta, também, zerinho, também comprado e pago à vista. Tinha dia que eu talvez nem pensava, mas assim, esse sonho vai se realizar. E quando a gente menos espera, chegou então. Venha participar da entrada triunfal da Arca da Aliança. Segunda-feira, 30 de setembro, no maior congresso de prosperidade do mundo. Eu quero que essa segunda-feira, dia 30 de setembro, fique marcada aí nas nossas vidas. Eu acredito nisso. Eu acredito que tem um dia que tem que acontecer uma virada, uma mudança. Tem um dia que o problema aparece, o mal entra, uma situação ruim acontece. Tem que ter um dia também que você suba nesse altar para dar o seu testemunho. Eu convoco você de outra denominação, eu estou convocando todos os obreiros, os membros. Estou convocando todos aqueles que estão afastados. Um dia você esteve aqui, pegou a aliança nova do pacto. Volta segunda-feira. Esses 3 meses finais do ano, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Ó. Se tiver como colocar em tela cheia, nós vamos colocar. A arca ficou na casa de Obed-Edom. Lê comigo com calma aí. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. 1 Crônicas 13, versículo 14. Acompanha aqui comigo, raciocina comigo, pensa, vamos pensar juntos. Por que Deus abençoou a casa de Obed-Edom? Porque ele valorizou do primeiro dia da entrada da arca até o último dia lá. Ele teve consideração. Eu comprei uma Bíblia nova, vou colocar dentro da arca. Eu quero que você escreva uma nova história. Vamos estar na porta, já recebendo os seus pedidos que serão colocados dentro da arca. 3 meses de oração, 3 meses de clamor por você. Sua vida tem que andar. Não acredite nesse pensamento que você nasceu para sofrer, que tudo para você é mais difícil. O mal quer que você pense assim. Deus quer que você pense diferente. Para Deus não há impossível. Não há problema difícil para Ele. E a prova é a história da Flávia. Assista e eu já volto. Hoje nós vamos mostrar a história de uma vencedora. A Flávia, que era totalmente depressiva, viveu uma fase muito difícil da vida dela e com isso contraiu uma dívida de aproximadamente $400 mil. E ela vai contar em detalhes pra gente como superou tudo isso. Como foi, Flávia? Então, eu sempre fui uma pessoa de muita visão, né? Desde muito pequena eu tinha muita visão. Eu vi o meu pai sendo empreendedor, ele teve uma vida de altos e baixos. Nós vimos o meu pai ter muito dinheiro, muitos negócios, muita coisa acontecendo, e também vimos o meu pai na sarjeta, alcoolizado, com diversas confusões na vida dele. Ele tinha muitas mulheres, ele era muito agressivo, e durante esses períodos de baixa, em que ele falia, nós vivíamos muita violência em casa. E eu sempre fui muito parecida com ele. Eu, desde muito pequena, sonhava em sair do Brasil, sonhava em ser rica, eu queria ser rica. E eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu sempre gostei de estudar, entrei para a faculdade com 17 anos, tranquei a faculdade, vim embora para os Estados Unidos, trabalhei muito e comecei a empreender já no início da minha chegada aqui nos Estados Unidos. Trouxe a minha mãe e minha irmã para morarem comigo, até para tirar elas da violência que elas viviam junto com meu pai. E com o tempo, perdoei o meu pai, comecei a investir nele e ele começou a empreender o meu dinheiro no Brasil, consegui comprar imóveis, comprar negócios no Brasil. E, de repente, depois que a minha mãe estava vivendo comigo por 10 anos, eu já tinha investido no mercado imobiliário nos Estados Unidos, já tinha feito faculdade nos Estados Unidos, tinha estudado, falava inglês, já era legal. Achei que a minha vida estava tranquila, achei que eu já tinha alcançado os meus objetivos por 27, 28 anos, mas eu fui acometida por uma depressão pós-parto, o casamento acabou, a minha mãe foi diagnosticada com câncer no pâncreas, um câncer devastador,
2 dias depois, minha mãe estava numa mesa de cirurgia entre a vida e a morte. Eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido. Não pude ir ao Brasil cuidar dos negócios que eu tinha no Brasil. Perdi tudo. E aqui nos Estados Unidos também, a minha casa estava indo para leilão. Eu entrei numa dívida de quase $400 mil. E foi assim que eu cheguei no Congresso. Deprimida, com síndrome do pânico, ansiedade. E a minha mãe à beira da morte e eu com essa dívida imensa, impagável. Foi assim que eu cheguei. Então você chegou aqui arrasada, totalmente com a vida destruída. E a partir do momento em que você estabeleceu um pacto, o que mudou na sua vida? Olha, a primeira coisa foi a vontade de mostrar a Deus, né? Eu lembro que a primeira oração que eu fiz, apesar desse caos que eu estava vivendo, a primeira oração que eu fiz a Deus foi: Deus, não me dá dinheiro, eu não quero prosperidade. Eu fiz essa oração porque eu vi o dinheiro destruir o meu pai, nessa ânsia de ser rica, de querer ter o que eu sonhava, de ter uma vida tranquila, de dar uma vida tranquila para minha mãe. E quando eu ouvi o pastor falando sobre vida com Deus, vida próspera, Deus pode fazer isso e aquilo e mudar a sua história. Enfim, eu orei a Deus pedindo que Ele não me desse dinheiro, que Ele não me desse prosperidade financeira. Eu só queria Ele, eu só queria paz. Mas quando eu comecei a exalar o perfume de Cristo e as pessoas começaram a ver Deus em mim, e a primeira coisa que Deus fez foi me dar visão, e de lá para cá, Deus vem abrindo as portas, eu venho recebendo o ensinamento que o meu pai nunca teve, que eu nunca tive. Eu tinha visão, mas o direcionamento de Deus eu aprendi no Congresso. Hoje, a minha vida é completamente diferente. Eu administro, junto com meu marido, 8 empresas. Nós somos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos e Deus tem nos direcionado através do Congresso, que é uma escola. Para mim, nós consideramos aqui em casa uma escola de empreendedorismo, uma escola de crescimento profissional. Que maravilha, né, Flávia? E você se considera uma mulher de sucesso? Sim. Não só eu me considero. Hoje eu sou uma pessoa de sucesso, não só porque eu fiquei rica, não só por isso, mas porque a minha vida é completa. Eu sou feliz, por muito menos lá atrás, quando eu vim embora para os Estados Unidos, eu tive crise de pânico, crise de ansiedade. Eu tinha negócios tão pequenininhos e eu tinha crises de ansiedade. E hoje, administrando tudo isso, tantos funcionários, tantas famílias que dependem das nossas empresas, Deus me dá a tranquilidade de tomar grandes decisões com a paz que vem dele. Então, isso é sucesso. Isso eu estar na minha casa, eu estar viajando e as empresas estarem acontecendo normalmente, Deus cuidando de tudo, isso para mim é sucesso. Qual é o seu maior bem hoje? Espírito Santo, sem dúvida. É o Espírito Santo. Sem ele, nada disso seria possível. Sem ele, não existe felicidade completa sem o Espírito Santo, porque é ele que me dá a alegria da salvação. E o resto é o resto, eu sei que Deus cuida. Se for algo, vier algo, tudo vem de Deus, vai para Deus. Então, o meu maior bem é o Espírito Santo. Hoje, mesmo com patrimônio que eu nunca imaginei, né? Quando eu sonhava, os sonhos de Deus são muito maiores do que eu pudesse imaginar. Eu não tinha noção do que Deus tinha preparado para mim. Parabéns pela história maravilhosa, Flávia, de superação e por ser aí mais um exemplo forte para as mulheres que estão nos acompanhando. Você que está em casa também pode mudar a sua vida, ter uma transformação assim como a Flávia. E agora é com o Senhor nos estúdios. Deus abençoe a Flávia. Eu quero terminar esse programa olhando nos seus olhos e dizendo para você: nem você tem noção, nem eu, nós temos noção do que Deus quer fazer conosco. Ele só precisa encontrar em mim e em você disposição, não só para lutar, mas para estar diante dele. Eu te convoco para estar aqui conosco nessa entrada triunfal da Arca. Os horários estão aí, ó. Qual é o horário mais forte? É aquele que você vai chegar. É
é aquele que você vai conseguir vir, porque é nesse horário que Deus vai falar com você. Deus te abençoe.